E neste sábado, o Corinthians vai fazer o seu primeiro jogo em casa na atual edição do Campeonato Brasileiro. A partir das 6h30 da tarde, recebe o Vasco da Gama. Aliás, existe um grande tabu em jogo envolvendo Corinthians e Vasco. Desde 2007, o Vasco não ganha do Corinthians como visitante. E desde 2014, em 7 jogos em Itaquera, entre as duas equipes, o Corinthians não perdeu, evidentemente. São 6 vitórias do Timão e 1 empate. O Corinthians que vive uma intensa maratona e até por conta disso, o técnico Ramon Dias tem evitado dar muitas atribuições nos treinamentos aos jogadores do Corinthians. Nesta sexta-feira, ele exibiu um vídeo para os jogadores e depois orientou um coletivo em campo reduzido. Para o jogo contra o Vasco, uma boa novidade para a torcida do Corinthians é que o lateral esquerdo Anrileri deverá voltar ao time. Ele, que com dores na coxa, ficou de fora do jogo contra o Huracan na estreia do Corinthians na Copa Sul-Americana na última quarta-feira. Existe a dúvida também sobre quem vai ser o substituto de Rodrigo Garro, ou Romero, ou mesmo o Coronado. Lembrando que na partida da última quarta-feira contra o Huracan, o Romero começou jogando e o Coronado entrou apenas no final da partida. É um duelo muito bom, muito tradicional do nosso futebol. Nunca é fácil jogar contra o Vasco, mas estamos trabalhando bastante para conseguir começar esse campeonato da melhor maneira possível. Não foi fácil o jogo contra o Bahia, empatamos fora, mas creio que amanhã a gente vai estar preparado da melhor maneira possível para entrar em campo e dar nosso melhor para sair com os 3 pontos. Foi uma partida muito boa, onde a gente conseguiu controlar a equipe deles muito bem. Acho que foi naquela sequência que nós tivemos de 9 vitórias seguidas. E o nosso time estava muito entrosado e, cara, acho que o Campeonato Brasileiro, independente do time que a gente for jogar contra, tem que tomar certos cuidados, porque não tem time bobo e o Vasco não é diferente, então nós temos que entrar ao máximo do nível de concentração para que a gente possa fazer a melhor partida para a gente sair com a vitória. O Corinthians, que pela 31ª vez consecutiva vai jogar em Itaquera para mais de 40 mil torcedores. Isso porque todos os ingressos disponibilizados foram reservados pelos sócios torcedores do Timão. E lembrando também que a maratona do Corinthians não para. O Timão joga neste sábado contra o Vasco, treina no domingo no CT Joaquim Grava e no próprio domingo já viaja para Cali, na Colômbia, cidade onde o Timão vai jogar na próxima terça-feira contra o América local, segunda partida do Timão na Copa Sul-Americana. Agora de dentro do campo, tem Corinthians e Vasco nesse final de semana, e vou te falar, cara, há 18 anos, De Paula, o Vasco ele não ganha do Corinthians. Nesses 18 anos, foram 13 jogos, o Corinthians venceu 10, empatou 3. Caraca. E vou te falar, De Paula, lembra qual foi o fatídico jogo, o último que o Vasco venceu o Corinthians? Allan Kardec. Aquela porra daquele gol do Allan Kardec em 2007. Custou caro, hein, Vasco? Ajudar a rebaixar o Corinthians. Chupa. Que mais, Motinha? Olha, vamos lá. Falando até do jogo, por exemplo, pode ter a volta do Angileri, né? Tomara. Pode ter a volta do Angileri, mas tem uma dúvida, hein? Gustavo Henrique aí saiu com dores. Ainda não tá confirmado se vai participar do jogo novo. Estão avaliando ele, né? Aí entrou o Ramalhão. Vai entrar o Ramalhão. Então essa é a dúvida pro jogo. E mais uma coisa do Corinthians é o seguinte, o Corinthians depois de renovar com o Thales Magno, tá negociando, tá quase para anunciar aí a renovação do Matheus Bidu, né, que vai fazer um contrato de 3 anos. Meu Deus. E tá negociando também com o Gustavo Henrique e com o Romero. Né, Nossa. Os 3 têm contrato até o fim do ano. Senhora, então eles estão correndo aí com o Bidu, que tá quase tudo certo. Amado. Quase tudo certo, só falta a parte burocrática e tal. 3 São anos 3 é muito, anos. O Gustavo Henrique também. Esse tem que renovar. Esse, mas ainda não tem nada mas anunciado. tem que renovar. E o Romero também. Esse não. Os 3 até o fim do ano. Pois não, solto. E o Coronado? Flopou, rapaz? Corona? Coronhado. Coronhado. Ganha uma baita grana lá. Olha, não tem sequência. Não há outra. Olha, eu não consigo enxergar outra coisa a não ser ele não ser querido pela comissão técnica, o futebol dele. Tem não tem outra ali. explicação. Não tem outra explicação. Não que o Coronado seja o Zidane. Mas, cara, sabe, o cara é da função do Garro. Sabe, o cara não é. O cara entrou com 34 do segundo tempo. Mas na sua opinião, até o Giovani entrou. Mas na sua opinião, De Paula, é um cara que quando entra corresponde? Você acha que corresponde? Cara, na maioria das vezes ele entrou em fria. O time tudo esbagaçado, o time reserva. Eu gostaria de ver o Coronado com o Corinthians com força máxima e ele atuando junto com a força máxima. Uma sequência de 4, 5 jogos. Aí eu falaria, flopou, igual você falou. Sim. Flopou, não presta, estamos gastando dinheiro. Agora, o cara tem uma sequência de 2, 3 jogos no Paulista, mas o time tudo arrebentado, sem pré-temporada direito. Aí depois ele vai pro banco, não volta.
também não tenho como avaliar o cara. Eu não vou queimar ele completamente. Porque eu acho que tem treta com a comissão técnica. E não é informação, é achômetro. Eu acho que falta realmente aí por parte do Ramon Dias uma visão melhor a respeito da leitura de jogo mesmo. Na última partida, para mim, ele foi o principal responsável pela derrota. No primeiro tempo ali, para mim, o melhor jogador do Corinthians era o Carride, jogando aberto pela ponta direita. Ele me volta do intervalo com o Giovani, velho. Esse moleque, ele não pisava num gramado há 2 meses. Quantos meses. 2 meses. Sabe, tipo... Mas, cara, não tava treinando junto com os caras, sabe? Tava escanteado por negócio de contrato. E, cara, vou te falar, pra mim esse Giovani é horroroso. Tudo que ele tenta, ele erra. Cruzamento, chute, enfim. Ele corre, bate no zagueiro, tromba, enfim. Mas é aquele cara trombador e ponto, acabou. Não tem qualidade técnica que o Carrídio tinha pra fazer aquela função. E ele tira o Carrídio de um lugar que ele tava se destacando pra colocar de novo no meio campo congestionado e o Carrídio morreu no segundo tempo. Cara, precisava ter um meia, um articulador, um camisa 10. E quantos caras a gente já viu na mesma condição, inclusive no próprio Palmeiras, mano. O Veiga, quando chegou no Palmeiras, ele demorou quanto tempo pra dar certo? O Gustavo Scarpa, o próprio Raí no São Paulo. Às vezes esses jogadores, ô De Paulo, eles precisam entender taticamente como é que ele pode melhorar, tá ligado? Perdão. Eles têm que entender também dentro de campo como é que ele pode funcionar melhor. E, cara, não é o Giovani que vai colocar uma qualidade extra no meio campo do Corinthians. Pra mim, o Coronado, ele consegue ser esse cara. O ano passado ele conseguiu na Sul-Americana. Quando houve aquele revezamento entre time A e time B, na Sul-Americana o Coronado foi bem. Então, por que não insistir agora com o cara? Preparar o cara durante a semana, dar uma moral pro cara, porque não é só soltar no campo e falar, vai lá e joga. O grande treinador, ele ganha o cara no treinamento, mano, trocando ideia, tentando acertar um posicionamento, deixando o cara mais confortável dentro de campo. E foi assim, inclusive, com o próprio Garro. O Garro, ele só passou a jogar bem no Corinthians, ô De Paula, quando esse técnico do Corinthians, que tem um pensamento de lunático, ele entendeu que o meio-campo do Corinthians precisava ter o Carrídio. O Carrídio era banco no Corinthians, Pedrinho. Então, o Ramon Dias, de vez em quando, ele tem uns pensamentos ridículos, velho, que dá a impressão que ele não conhece o elenco que ele tem, mano. Entre ela, houve um aviso, né? Um rascunho do Augusto Melo mandou para o Core do futuro, o que aconteceu de dinheiro no Corinthians, hein? A dívida. 700 milhões nos débitos do Timão, hein? 700 milhões. Tá previsto aí que a dívida do Corinthians pode chegar esse ano a 2,66 milhões. 2 bi, né? 660 milhões. Olha, aumentou muito, hein? 700 milhões. É por conta da emergência que teve que fazer no ano passado em razão da péssima campanha que foi feita. Teve que contratar jogador, teve que se virar, sabe? Isso é reflexo de você tentar ter um time o mínimo competitivo. Ele teve que usar ali o que ele não tinha, se virar, para que o Corinthians não caísse para a Série B do Brasileiro, montou por exemplo. 2 times, né, no ano, né? Exatamente. Então, assim, foi a alternativa que a diretoria escolheu. Agora, o torcedor tem que entender o seguinte, é um absurdo ter uma dívida dessa? Claro que é um absurdo ter uma dívida dessa. Mas não havia outra coisa a não fazer, a não ser contratar jogador. Porque cair para uma Série B é infinitamente pior. Então, assim, foi o jeito que deu de salvar. Agora, a gente não pode esquecer também, Mota, que toda essa dívida aí tem um histórico gigante. E uma coisa que até o Mano pode falar... Não é só do Augusto, né? Mano, o mais absurdo é que o Estatuto do Corinthians, ele é tão jurássico, ele é tão pré-histórico, o Estatuto do Corinthians, que faleceu um conselheiro vitalício. E quem foi nomeado conselheiro vitalício? Duílio Monteiro Alves. Que beleza. Tá brincando. O Duílio Monteiro Alves assumiu a cadeira... Exato, assumiu a cadeira de conselheiro vitalício, agora podendo mandar e desmandar lá, mano. Que bagunça. Isso pra mim é constrangedor, De Paula, porque o estatuto reza, né, que quando morre um conselheiro, são 100 vitalícios ali e um é colocado no lugar. E aí eles priorizam quem já foi presidente e que tenha cumprido pelo menos 2/3 do mandato, coisa que o Duílio, infelizmente, conseguiu. Um mandato de merda, mas fez. Cara, pra mim é uma indecência isso daí, é uma indecência. É absurdo ver um sujeito desse daí, De Paula, que fez o que fez no Corinthians e ser ainda agraciado com o cargo de conselheiro vitalício. Um incompetente desse, para usar talvez a palavra mais elogiosa que eu posso falar dele,
que assinou um contrato com uma empresa sediada num terreno baldio, recusando uma recomendação do departamento jurídico em não fazer, passando por cima do compliance do Corinthians e falando, eu tenho culhão, eu vou bancar. E a gente viu o que aconteceu com a Townsend. Um cara que há 3 dias de se desligar do cargo de presidente, De Paula, ele assinou uma carta, né? Algumas cartas de confissão de dívida para empresários, colocando uma granada sem pino num quarto escuro para a próxima administração. Então esse cara que só pensou nele mesmo, De Paula, ele é agraciado com esse rótulo de conselheiro vitalício. Infelizmente teremos que aguentar o duílio na vida do Corinthians por mais alguns anos. E o resultado tá aí, né, mano? A dívida, né, bater na casa de 2 bilhões e 660 milhões, né? E o rascunho, né, da dívida do balanço é um rascunho, é 700 milhões, porque os caras não sabem qual... E vai ser acrescentado outros valores que dizem até na carta, porque tá passando pela uma avaliação, né, uma análise daí das dívidas, para ver se realmente é só isso. Vou ser bem honesto aqui, gente. A dívida que o Corinthians tem aí, vamos falar a real. Você pode fazer um planejamento para pagar em 100 anos que você não paga. O clube vai conviver, o clube vai conviver com a dívida como tem convivido há tantos anos e tantos outros clubes têm convivido. Mas você não acha que, por exemplo, não tô aqui de zoeira, tô trocando uma ideia honesta. Por exemplo, o Cruzeiro, por muito menos, ele ficou insolvente. Porque também compreende-se que a receita do Cruzeiro era infinitamente menor. Então, assim, dívida menor que a do Corinthians, mas as receitas também muito menores que as do Corinthians. Você não acha que, por exemplo, do jeito que vai, é juros sobre juros e vai aumentando. Você não acha que pode chegar num teto que você fala, vai levando, não pode chegar num estágio que chega e fala assim, cara, agora não dá mais para levar. Pode ser que isso aconteça. O que tem que ser feito é administrar isso para que não chegue a esse ponto. E aí você vai, o Sombra, é aquela coisa, você sai com o pires na mão, você vai procurar alguém. Eu tô falando da dívida do Corinthians, assim como eu falo todo dia da dívida do São Paulo. E para mim também, pelas próprias pernas, esquece, não vai pagar. Eu também. Quanto é do São Paulo, Sombra? Eu também acho. Quanto é do São Paulo? 1 bi. Eu também acho que o Corinthians vai ficar muito difícil de pagar tudo isso. Agora, o que não pode acontecer é chegar no momento em que vira um negócio que não acabou. Igual aconteceu com o Cruzeiro, por exemplo. Tem que tentar administrar ao máximo possível para não chegar a isso. Exatamente. Agora, mas o De Paula, o Corinthians busca receita, né, mano? Tem que buscar receita, gente. Vender jogador. É aquela velha história, aquela matemática que a gente acompanha sempre. Mas, ô De Paula, esse sonho de quitar dívida, Sombra, fica na cabeça do torcedor, cara. Essa esperança, essa expectativa. Quem tá na cadeira não quer pagar a dívida. Quem tá na cadeira quer enrolar o credor e empurrar essa pista pro próximo. Né? Porque é sempre assim que funciona. E sempre será assim. Enquanto a gente não tiver seriedade administrativa dentro de clube e o clube ser tratado como, por exemplo, o cara trata a própria empresa, porque esses mesmos caras que hoje dirigem clubes, eu não tô falando só do Corinthians, não. Tô falando presidentes aí no geral. Esses caras, Sombra, eles não cometem dentro dos seus próprios CNPJs as extravagâncias, e vou dizer até falcatruas que eles cometem dentro de clube de futebol. Por que eles não fazem isso com as próprias empresas? Porque todos eles são empresários.